É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o profeta Daniel, um dos maiores profetas da Bíblia, um dos maiores profetas de todos os tempos, ele buscou de Deus uma resposta que ele precisava, a solução de um problema gravíssimo que ele estava enfrentando. E a palavra de Deus diz que Gabriel foi enviado por Deus até o profeta Daniel e trouxe para ele revelações fortíssimas e poderosíssimas da parte de Deus para Daniel. Só que Gabriel diz para ele assim: por mais que eu seja príncipe e tenha um poder de liderança, de principado celestial sobre anjos anunciadores, sobre anjos da revelação de Deus, ainda assim eu não tenho um poder para enfrentar o seu real inimigo, que é o príncipe da Pérsia, como tem o arcanjo Miguel. Então, eu, Gabriel, vou ter que chamar Miguel para liberar a causa, para liberar a resposta de Deus para a sua vida, profeta Daniel. E assim, Gabriel convocou Miguel para intervir, guerrear contra o inimigo do profeta Daniel e liberar a resposta de Deus para chegar até o profeta. Eu estava falando sobre isso, ministrei sobre isso na Caverna de Adulão, e o comentário do meu filho Davi, de 12 anos de idade, que é apaixonado com a Bíblia, apaixonado com a vida com Deus, apaixonado por Deus, pela fé e pelo poder revolucionário que a fé tem na nossa vida, né? Meu filho Davi já viveu experiências com Deus pela fé extraordinárias. Ele é um milagre de Jesus. Ele já venceu guerras pela fé. Só ele e Deus, porque desde pequeno eu ensino ele a militar a batalha espiritual. E muita coisa ele já sabe, ele até ensina. Por causa deste ensino básico da vida, para se vencer na vida, que a palavra de Deus manda os pais darem aos filhos, sendo guiados no santuário. Ensinando a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer ela não se desvie dele. Você quer que seu filho vença na vida? Ensine ele o caminho do santuário e a militar a batalha espiritual. E aí o Davi resumiu a mensagem assim: mãe, muito forte. A gente vê na Bíblia que Daniel chamou Gabriel, que chamou Miguel e deu a resposta de Deus para Daniel. Tudo termina em El, né? El significa Deus. E é muito forte isso porque o profeta Daniel era um homem consagradíssimo. Ele fez 3 anos de um jejum que muita gente não consegue fazer 21 dias. Ele se consagrou num nível que é muito impressionante. E ainda assim a palavra de Deus diz que ele buscava ainda mais do entendimento de Deus. Ele orava 3 vezes por dia. Nada o deteve. Ele foi jogado na cova dos leões e ainda assim Deus estava com ele ali, e foi uma grande mensagem da força de Deus que conspirava em favor de Daniel, o profeta Daniel. Muita coisa aconteceu com Daniel. Posso enumerar aqui várias. A palavra de Deus diz que ele recebeu uma inteligência de Deus 10 vezes maior do que os mais sábios e entendidos da época. É incrível, incrível. E ele viveu uma experiência com o arcanjo Miguel e com Gabriel. Na verdade, ele viveu muitas experiências com o arcanjo Miguel, porque o profeta Daniel foi um profeta de batalha espiritual. No meio da Babilônia, ele não se corrompeu e ele tinha que militar a batalha espiritual. Uma coisa incrível, incrível, incrível. E foi um homem justificado por Deus. Nós estamos falando muito sobre Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça,
que é um dos poderes de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Um dos nomes de Deus é Tsidkenu, o Senhor da Justiça. O Senhor é a minha justiça. E eu tenho visto revelações da parte de Deus sobre a justiça dele a favor daqueles que o temem, mas também a justiça dele como absoluto que ele é. Ele é absoluto em justiça, mas ele é absoluto em misericórdia. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Se você comete uma injustiça com alguém e se arrepende verdadeiramente e pede perdão a Deus com humildade e se conserta no seu caminho, Deus vai te perdoar. Mas a consequência do pecado vai ficar. Se tem algo na palavra de Deus que me estremece, quem me conhece, me acompanha, sabe disso, porque eu falo isso muitas vezes, repetidas vezes, é aquele versículo que diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, se você semeia injustiça, não pense você que você vai colher algo diferente disso. Você vai colher o que você plantou. Agora, se você é uma pessoa que é fiel a Deus, faz a coisa certa e tem vivido em injustiça, você tem que praticar a palavra de Deus que diz que a gente precisa provocar a justiça de Deus na nossa vida. A gente precisa buscar a justiça de Deus na nossa vida. Porque é Ele quem vai nos justificar. É a gente que tem que buscar a justiça de Deus na nossa vida a nosso favor. E deixar que Deus se vingue por nós. Porque a Deus pertence a vingança. Mas a gente é quem tem que buscar dele, essa ação dele em favor da nossa vida. Você vê que foi assim com o profeta Daniel. É assim com todos os profetas, grandes homens e mulheres de Deus que estão registrados na Bíblia. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Você vê que nunca na história bíblica houve alguém que recorreu à justiça de Deus, fez tudo certo, foi injustiçado, recorreu à justiça de Deus e terminou mal. Deus vingou aquela pessoa, Deus vinga a pessoa, de um jeito ou de outro, mas de forma perfeita. Uma vez, meu pai disse para mim assim: Daniela, essas injustiças que você tem sofrido em São Paulo, logo que Deus revelou o meu ministério apostólico, ele, percebendo, todos os ataques, as retaliações que eu estava sofrendo, especialmente na internet, muita gente me perseguindo, me xingando e falando um monte de mentiras, calúnias. E aí o meu pai me chamou e disse assim: Daniela, essas afrontas, esses ataques que você tem sofrido de injustiça na internet, das pessoas com ódio contra o seu ministério apostólico, não faça nada em direção a essas pessoas. Não faça nada buscando vingar-se com as suas próprias mãos. Se você entrar com ações na justiça, você ganha todas elas, porque tudo isso aí é mentira dessas pessoas, são calúnias, são agressões, tudo isso aí você tem direito humano de recorrer à justiça humana. Mas a justiça humana falha. A justiça humana é limitada. A justiça humana, se você conseguir alguma coisa, pode demorar muito. A energia que você gasta tentando destruir alguém faz muito mal a você. Então não faz isso não. Lance mão da justiça de Deus, que é muito mais forte do que a justiça humana e não vai drenar suas forças de crescimento. Concentre em crescer e larga seus inimigos para que o arcanjo Miguel resolva com eles. Mas primeiro defina isso no mundo espiritual. Lance para Deus agir com justiça em seu favor. E vá seguir sua vida construindo. 100% da minha energia é construindo, crescendo. Eu não perco energia minha, não deixo o inimigo roubar energia minha, esforço meu, com derrotas, com vingança, nada disso. Eu tenho que concentrar minha vida em Deus, crescendo para frente e para cima. Agora, dos meus inimigos, eu deixo o arcanjo Miguel cuidando, porque Deus é justo. Então, eu preciso, por ordem na minha vida, definir: isso aqui é justiça, Deus, que eu não vou fazer com as minhas próprias mãos, mas eu preciso que o Senhor faça
em meu favor. Sabe? Então essa campanha é muito forte. Eu tenho uma experiência que eu preciso contar para você, muito poderosa, dessa campanha da Justiça de Deus, que meu marido e eu pastoreávamos o JI na época. Isso tem uns 10 anos. E a gente estava passando um aperto muito grande, uma luta muito grande, com muita coisa para pagar, sem dinheiro, e não conseguia pagar nem a escola do Davi. Na época a gente só tinha o Davi, e a gente não conseguia pagar o conserto do carro, mal conseguia colocar combustível, e eu nunca fui atrás do meu pai para pedir dinheiro, essas coisas, porque ele sempre me ensinou a pescar. Ele nunca me deu o peixe pronto, depois que me tornei adulta, é claro, né? Eu conto isso profundamente no meu livro, Ensino Você a Criar Seus Filhos Assim, que é um sucesso tremendo. Faço isso com os meus filhos e te ensino com detalhes como foi a criação que meu pai me deu e como é a criação que dou aos meus filhos. Pois bem, eu não vou aprofundar nisso. Eu quero contar para você o seguinte: num aperto que meu marido e eu estávamos passando, ele foi lá e pegou todos os recursos que nós tínhamos, tudo, e colocou no altar e falou: Deus, isso aqui não paga as contas, isso aqui não resolve o nosso problema. Resolve alguns problemas, não todos. E eu preciso da solução de todos. Então tá aqui no altar, porque eu preciso que o Senhor faça justiça a nosso favor. Eu lembro da oração dele dizendo: a Daniela e eu damos a vida pela obra. E Daniela e eu somos dedicados 24 horas por dia, de domingo a domingo, no trabalho da obra do Senhor. E não é justo o que nós estamos passando. E eu preciso que o Senhor venha intervir em nosso favor. Deus fez uma revolução tão grande que, se eu te contar, é difícil até acreditar. Eu reuni alguns obreiros que nós tínhamos e fiz uma sobremesa para eles. E quando eu abri a barra de chocolate, tinha um adesivo escrito assim: parabéns, você acabou de ganhar 60 mil reais. E eu falei: isso é mentira, não é possível. É piada, né? Aí eu mostrei o Rodrigo e falei: olha aqui pra você ver, não é possível isso aqui. Numa luta dessa, a gente vê um negócio desse, é brincadeira, né? E ele falou: liga lá. É a resposta isso aí, eu acho que isso é de Deus. Liga lá, vê, não custa. E quando eu liguei, não era verdade. Aí você pergunta para mim: apóstola, a senhora acredita nessas coisas assim, de sorteio, que esse pessoal faz? Não acredito. Não acredito mesmo. Se você me pedir conselho sobre isso, eu vou dizer: não embarca nisso que é furada. Ah, mas a senhora já ganhou. Eu não ganhei por causa do sorteio. Isso ali foi um meio que Deus usou para me dar a justiça dele a meu favor. E foi exatamente o que a gente precisava para pagar as contas, consertar o carro, zerar o financeiro e recomeçar, né? E foi toda vez que a minha fé começa a precisar de um gás a mais, eu lembro disso. Eu conto esse testemunho para alguém. Por quê? Eu lembro o que Deus fez por mim. A justiça de Deus. E ele só teve condição de agir na minha casa, porque o meu marido, no meio da luta, falou assim: eu vou sacrificar mais. Vou sacrificar agora na direção certa. Eu vou pro altar. E Deus respondeu. E rápido. Ele respondeu na mesma semana. Um negócio impressionante. Porque Deus é assim. Deus é impressionante. Ele fecha a boca dos leões. Deus é impressionante. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu, apóstola Sol, Daniela Carvalho, não prego um Deus que eu não conheço, um Deus que eu li na Bíblia e decidi acreditar apenas. Eu prego um Deus que eu tenho história com Ele, eu tenho vida de experiências profundas, impactantes, revolucionárias com Ele. Eu sei o que Ele pode fazer, porque faz na minha vida e faz na vida de milhares de pessoas que decidem crer e por isso vivem o milagre, o extraordinário, a justiça, a provisão desse Deus Todo-Poderoso. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te apresento a vida dessa pessoa que ora comigo agora, aonde quer que ela esteja. Ó Deus, Jeová Tsidkenu, o Senhor da Justiça, olhe para a fé e o esforço de fé dessa pessoa em crer e se lançar na fé, para que o Senhor venha agir com justiça em favor da vida dela, em nome de Jesus. Eu abençoo, dou minha bênção apostólica a essa pessoa, onde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom dia para você.
Um forte abraço, paz e luz para você e sua família. No cavalo branco ele vem chegando, o cavaleiro do Apocalipse, com a espada na mão, ele vem chegando, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, o Deus da justiça. Justiça é fiel e nunca falha, poderoso nas batalhas, faz justiça do céu. Jeová decide quem da justiça é fiel e nunca falha, poderoso nas batalhas, faz justiça do céu. Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. A justiça de Deus acontece na vida de uma pessoa quando ela provoca em seu favor a ação de Jeová Tsidkenu para derrubar todo o sofrimento mandado, amarração financeira e sentimental, causa travada na justiça, vício colocado, doenças pelo corpo e toda e qualquer injustiça que tenha ocorrido na vida dela. Diz a palavra de Deus: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23:6. Se você não acha justo o que tem acontecido na sua vida, clame ao Deus da justiça, o grande Jeová Tsidkenu, e decrete a derrubada de todas as barreiras e muralhas que te impedem de alcançar os seus objetivos. O Deus da justiça um ato profético forte, onde Deus, o justo juiz, vai julgar a sua causa. Procure a equipe forte do apóstolo Adelino de Carvalho e da apóstola Sol, Daniela Carvalho, e decrete pela força da fé
a derrubada de seus inimigos. Jeová Sidkenu, o Senhor é a nossa justiça.